que fazer para que crianças e adolescentes mantenham a disciplina nos estudos o ano inteiro. Nós continuamos discutindo algumas estratégias agora no segundo bloco do Educação. No finalzinho do primeiro bloco, o professor Mário começou uma frase, eu interrompi, deixei no suspense para o pessoal de casa. Então agora tudo de novo. Então, eu estava dizendo que o pai fica muito desesperado o que fazer e assim a gente tem que começar às vezes com uma dica muito rápida, às vezes não dá para fazer uma análise fazer para o muito filho profunda. estudar. Então, o que a gente aconselha, pai, seu filho estuda todos os dias? Ele fala, olha, ele todo dia vai para a escola. Ele não, ir para a escola é um pouco diferente de estudar, né? Ir para a escola ele vai ser apresentado aos conteúdos, mas ele precisa de um momento individual, um momento em que ele sente, avalia aquilo que ele aprendeu e traça as estratégias ali de desenvolvimento. A dica que a gente dá é que ele todo dia revise pelo menos a matéria que ele viu no dia. Né? Mas ele teve trabalho de casa. O trabalho de casa é muito legal para alunos mais jovens, né? Para crianças. Agora, para alunos, por exemplo, adolescentes. O adolescente ele não precisa ter um trabalho de casa passado. Ele tem trabalho para casa todos os dias, se ele quiser. Ele tem que revisar aquela matéria. É muita matéria que ele vê ao longo de um bimestre, ao longo de um trimestre. Né? Então, ele precisa fazer uma revisão diária daqueles tópicos e aquilo ali já é um primeiro passo. Começa revisando os tópicos que ele viu no dia. E a partir daí a gente vai traçando outras estratégias. Então, a gente começa a analisar, por exemplo, o desempenho dele. Vamos pegar as notas, as avaliações que ele fez. Porque normalmente o aluno pega uma nota, ele vê aquele resultado, fui bem, fui mal. Tá, mas por que foi bem? Por que foi mal? Então, eu peço muito para os meus alunos, façam a análise da prova de vocês. Questão 1, o que você errou? Errei isso. Mas por quê? Falta de atenção? Você não viu a matéria? Viu, mas não lembrou? Viu, lembrou da matéria, mas não conseguiu aplicar na resolução daquele exercício em questão? E aí ele vai fazer um mapeamento das falhas dele para conseguir aplicar a estratégia necessária para aquela falha. Né? Se o problema foi de falta de atenção, a estratégia é uma para corrigir. Se foi de falta de conteúdo, talvez o tempo... E eles sabem dizer, se a gente perguntar, sim, eles sabem dizer. Mas repara que a dica inicial do Mário, que ele falou que revisar diariamente os conteúdos e tal, ele é um pontapé inicial muito, muito bom, é bem fácil da família assimilar, da criança assimilar, do adolescente também. E com o passar do tempo, a partir do costume da revisão diária, do estudo, que é uma atividade ativa, diferente da sala de aula, que é uma atividade passiva, que você está só recebendo conhecimento, os pais podem começar a rebuscar tanto a agenda de atividades quanto uma agendinha de tarefas. Tudo parte do pontapé inicial. E uma coisa que a gente precisa frisar é que estudar é uma ferramenta. Estudar não é uma atividade simples e tal. Por exemplo, vamos fazer uma analogia aqui. Para apertar um parafuso, a gente poderia fazê-lo de diversas formas, mas com a ferramenta adequada, com a chave de fenda, é muito melhor, muito mais simples. E usar a ferramenta não é uma coisa que a gente... usar a chave de fenda, no caso, não é uma coisa que vai se tornar opcional a partir do momento que a gente percebe o benefício do uso, né? É igual estudar. Estudar tem um objetivo, né? Você estuda para acumular conhecimento, para aplicar em alguma coisa. A partir do momento que a família, a comunidade escolar, a criança, o adolescente entende que o estudar é uma ferramenta, estudar passa a ser uma atividade necessária. E deixa um pouco de competir com algumas coisas que são de cunho mais de entretenimento. E as atividades começam a se separar. Você vai ter o entretenimento. Você está falando de desenvolver e de criar com os filhos a ideia da necessidade de estudar, a função de estudar. Mais do que isso. Eu estava escutando um professor falando uma vez, ele disse o seguinte, que você não tem que discutir com seu filho se ele gosta ou não de estudar. Ele tem que estudar, ele precisa estudar. Porque mais tarde ele vai precisar trabalhar também. Nem todos nós a maioria das pessoas não gostam de trabalhar, mas tem que trabalhar todos os dias. Disso depende a vida delas. E mesmo quem gosta de trabalhar, tem momentos do trabalho que não gosta de executar determinada tarefa. Estudar para qualquer pessoa é fundamental para a qualidade de vida dela no futuro. Ninguém pensa nisso. Porque se você não estuda, qual é o trabalho que você vai ter daqui a algum tempo? Isso. Como vai ser sua vida? Que qualidade de vida você vai ter? Então tem que se pensar nisso também. E tem que se chamar o jovem, principalmente o jovem,
a essa reflexão, a refletir sobre isso. Como vai ser sua vida mais tarde? O que você pensa em fazer? Como é que você pensa que vai viver se você não estiver estudando, se não estiver preparado para o mercado de trabalho, para a sociedade que se aquela apresenta? coisa que a gente pensa, estudar, como tornar o estudo legal, né? É o que a gente fala, estudar não tem que ser legal ou não. A gente pode, lógico, tornar estudar mais divertido de diversas formas, mais prazeroso. Mas o estudo, ele, como o Rafael falou, é uma ferramenta. Ele não precisa ser legal, precisa ser chato. O que é muito legal é o resultado que o estudar produz. Né? Eu costumo falar para os alunos assim, quando ele diz, olha, não, mas eu não entendo nada disso, eu não sei isso, eu não consigo... Eu não gosto de tal matéria. Eu falo, não é questão de gostar, você não entende essa matéria. A partir do momento que você passa a entender e consegue usar aquilo ali de alguma forma, você passa a gostar. Porque não tem como não gostar de aprendizado e de você conseguir aplicar um conhecimento na resolução de um problema. Agora, gente, uma dúvida. Aquele aluno que pega as coisas muito rapidamente, né? O professor está falando aqui, ele já está concluindo, e aí ele chega em casa para a mãe, para o pai e diz, não, eu não preciso, tudo bem, já fiz o dever de casa, mas não preciso estudar, porque eu já entendi tudo, eu prestei atenção na sala de aula. E esse aluno é um aluno que tira nota, estou dando aqui um exemplo, né? Um aluno que tira notas bacaninhas, mas geralmente acontece com esse tipo de aluno o seguinte, chega no final do ano, precisa de meio ponto para passar, ou precisa de um pontinho para passar. Porque quando você precisa de muitos, né, você já vai colocando sua barba de molho, mas chega no final do ano, achei, sempre tiro 7, eu fui 7, eu cheguei... sei lá, no final do ano, em vez de 7, tirei 6. E às vezes esse pontinho vai fazer uma grande diferença, porque às vezes o professor não vai dar esse pontinho para ele, porque vai dizer assim, você tinha condições de ter tirado uma nota melhor. Principalmente. E aí, como é que a gente fala com esse cara, vamos dizer assim, na verdade, que ele precisa estudar mais, que ele precisa se empenhar mais, muito embora ele tenha essa ferramenta tão importante que tem essa facilidade. Na verdade, o que eu penso é que há um uso inadequado de alguns verbos, né? O estudar é um verbo que exige uma ação que é o cujo resultado é o aprendizado. Mas a frase em que estudar fica inserido é estudar para a prova. E quando o aluno entende que ele não precisa da ação para conseguir um bom resultado, se a finalidade era a prova, e ele tem certeza que se sairá bem na prova, ele não precisa realmente se esforçar ou se dedicar. O verbo ele tem que ser usado de uma forma mais adequada. O estudar é para aprender. E é impossível que uma criança ou adolescente tenha pego qualquer que seja o tema e aprendido tudo sobre aquele tema. Com certeza. É impossível, ótimo. É impraticável. Então, tanto os professores quanto a família tem que se preocupar que se o aluno não está estudando, é porque, na verdade, ela foi inserida numa realidade em que estudar não é para aprender, é para reproduzir nota para uma aprovação. E não é esse o objetivo. Então, aliás, isso é tão culturalmente arraigado que os pais falam, nós falamos durante muito tempo, e hoje em dia a gente está mudando essa visão. Conheço muitos professores que ainda falam, você tem que estudar para a prova, e aí o aluno entende que é estudar somente quando está perto da prova. Como realmente, se isso fosse o suficiente. Isso. Eu estudei para tirar 7. A média é 7? Bom, eu tirei e fiquei na média, então tá bom para mim. Só que lá fora, no mercado de trabalho, ele vai competir com pessoas que estudaram mais do que ele, que se prepararam mais do que ele, e aí ele vai ver que ficar na média não garante a ele o sucesso que ele precisa. Exatamente. Até porque ter tirado aquela nota não significa que ele aprendeu. Eu falo muito para os meus alunos, a memória é uma coisa fantástica. Só que a gente tem uma memória que pode ser consolidada a longo prazo e tem aquela memória que vai durar um pouco tempo. Se você estudar no dia, você vai ter a prova à tarde, estudou de manhã, pode ser que você consiga um bom desempenho na prova? Pode até ser. Significa que você aprendeu? Em hipótese alguma, porque daqui a 2 semanas você não vai conseguir reproduzir aquilo. Você efetivamente não vai usar isso no futuro, como a professora Valéria estava falando. 2 minutinhos para 2 perguntas super importantes. A primeira, quanto tempo que o aluno deve dedicar fora da escola nos estudos, para os estudos? E a segunda, dá presente para incentivar?
Com relação ao tempo, não existe um padrão. Na verdade, existe o que a criança e o adolescente construiu ao longo do tempo até aquela necessidade de estudar para aquele aprendizado. Então, por exemplo, um tema, regra de 3 na matemática. O aluno aprende a regra de 3 da matemática numa determinada fase, numa determinada série. Se ele aprendeu a técnica necessária que precede o aprendizado da regra de 3, estudar a regra de 3 vai ser uma coisa mais ágil, mais rápida, ele vai aprender e vai dominar aquele assunto rapidamente. Se não, ele vai demorar mais tempo. O fato é que os pais têm que se preocupar se o aluno está compreendendo todas as atividades, todos os tópicos que estão sendo abordados. Quanto isso vai durar, deseja-se que seja o menor tempo necessário, mas que o aprendizado aconteça. Vamos lá, presentes. Tirou 10 na prova, A na prova, toma um presente. Olha, o presente ele não pode ser uma Ou troca. vou te dar o presente se você tirar 10. Mais ou menos, Rafael já respondeu isso falando do estudar para a prova. Mas tudo bem, aprendeu. O presente, assim, ele não pode ser uma troca, ele pode ser uma simbologia, mostrar que, olha, nós estamos satisfeitos, felizes e por isso a nossa maneira de mostrar alegria e satisfação é te presenteando. Mas nem sempre. Mas não pode ser Não uma troca, não pode ser, ó, estou te dando isso porque você conseguiu isso. E se você quer ganhar isso novamente, você precisa conseguir isso novamente. Essa troca ela é muito complicada, porque até quando você sustenta isso? Né? Cada vez que você quer um bom resultado, você tem que pagar por esse bom resultado para o aluno. E o aprendizado, ele é uma tarefa do dia a dia dele, né? Então, aquela coisa, ele não pode vincular a aprender simplesmente a ganhar algo material, porque na verdade algo o que está material. em jogo ali, pelo que vocês disseram, é a conquista, né? O futuro que ele vai conquistar, o emprego que ele vai conquistar. Assim como na vida profissional, muitas vezes, por uma atividade bem desempenhada por um profissional, o incentivo, o reconhecimento representa muito mais do que talvez um pequeno aumento salarial ou uma gratificação. Muitas vezes o reconhecimento enaltece demais o trabalho. E na vida profissional não é sempre que você vai executar um bom trabalho e ganhar algo em troca materialmente falando. Então, o que a gente está produzindo naquela criança, presenteando sempre por uma evolução que ela tem que conquistar. A questão também não é só... Quando a gente fala de presente, a gente pensa apenas num presente material, físico, algo material. Mas existe um presente simbólico. Olha, você estudou, você foi ótimo essa semana, mas esse final de semana você pode escolher o filme que nós vamos assistir juntos. Maravilha. Você pode escolher qual é o passeio que nós vamos fazer. Contar vocês, não tem jeito. Sem Muitíssimo obrigada. Papo muito gostoso. Que bom. Voltem sempre. Professor Mário já está aqui com a gente pela segunda vez. Sempre um prazer recebê-lo aqui no estúdio. E parabéns. Muito obrigado. Muito sucesso. Parabéns. O nosso programa está terminando. Se você quiser ver novamente, basta acessar o site www.tvalerj.tv e fique ligado no recadinho da garotada que vai aparecer aí juntinho com os créditos. Educação, se você não se envolver, não rola. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Eu quero ser veterinária porque eu adoro bichos. Eu sonho com um mundo mais atento, que os motoristas dirigem mais devagar, porque está tendo muito atropelamento pelo mundo.